Numa cidadezinha, lá do interior do Brasil, morava uma jovem chamada Maria. Maria sempre foi uma jovem muito ativa, feliz e curiosa. Procurava conhecer as coisas e adorava ouvir histórias, que eram contadas por um senhor idoso da cidade, principalmente quando ele falava do velho mundo. A história da Grécia era a que mais lhe agradava. Ela ouvia as histórias e sonhava com tudo. Quando ouviu sobre a mitologia grega, uau! Se apaixonou completamente. As histórias de Homero eram fascinantes. Maria, às vezes, sentia uma certa melancolia. Ela não sabia explicar. Era uma saudade de algo ou alguém que lhe deixava intrigada. Às vezes essa saudade era tão forte, tão doída que por vezes, chorava escondida num canto da casa. O tempo passou, Maria cresceu. Começou a estudar e trabalhar. Nesse trabalho, ela conheceu um senhor com o qual conversava muito, pois gostava de ouvir os mais velhos. Esse senhor era autodidata e falava vários idiomas, o que fascinou Maria. Ele mostrou uma revista que falava de muitas coisas interessantes. Uma delas era sobre uma possível vida anterior em outros mundos. Esse conhecimento despertou em Maria um interesse por autoconhecimento, autoajuda e diversos outros segmentos. Porque ela queria descobrir o motivo da saudade que ela sentia e ainda insistia em permanecer no seu coração. Porém, não obteve uma resposta concreta. Mas esses conhecimentos a fizeram ser uma pessoa melhor espiritualmente. Mais focada nos seus objetivos, com mais amor e fé em Deus, o amor maior. O seu objetivo maior era conseguir realizar seu sonho de viajar e conhecer a Grécia. Porém, era um sonho muito longínquo, porque Maria era de uma família sem muitos recursos. Fazer uma viagem para outra cidade já era difícil, imagina para outro país. Ela ainda tinha que trabalhar para ajudar sua mãe e irmã. Ao completar a maioridade, Maria foi morar na capital com a sua irmã. Começou a fazer faculdade e trabalhar. Era muito cansativo e Maria não tinha dinheiro para comprar os livros. Ela estudava através de cópias que tirava dos livros dos colegas. Porém, Maria estava focada em conseguir se formar e ter seu próprio escritório, ganhar dinheiro e fazer sua tão sonhada viagem. A vida seguiu seu rumo. Maria, sempre que possível, fazia seu passeio favorito, que era ir aos domingos, passear no aeroporto. Lá, Maria ficava horas olhando os aviões chegando e partindo. Maria falava para si mesma: um dia estarei viajando em um desses. Passaram-se alguns anos. Maria conheceu um rapaz, namoraram e certo dia foram à praia. Lá estando, de repente, apareceu uma cigana que pediu para ler a sua sorte. Imediatamente, o namorado da Maria, até um pouco grosseiro, falou: vá embora. Não queremos saber dessas mentiras. A cigana olhou para Maria e falou: não quero seu dinheiro, quero apenas lhe dizer uma coisa e não tem nada porque ele falou assim comigo. Esse rapaz aí não está no seu destino. O homem do seu destino está muito longe. Vai demorar um tempo, mas você vai encontrar com ele e vai morar fora daqui. Maria, como sempre foi muito curiosa, perguntou: como vou saber quem é esse homem? A cigana sorriu e respondeu: quando você o encontrar e olhar bem no rosto dele, você vai saber, não se preocupe, e foi embora. Maria ficou pensativa e lembrou daquela saudade sem explicação que sentia há muito tempo e se perguntou: será essa a razão? Seria verdade o que falou a cigana? O namorado, que já tinha se irritado com a chegada da cigana, ficou mais irritado ainda por Maria ter dado atenção à cigana e foi embora. Maria nem se preocupou, pois queria ficar sozinha para ficar sonhando com a possibilidade de tudo o que a cigana falou se transformar em uma realidade. Passaram-se quase 10 anos. Maria terminou os estudos, abriu seu escritório, começou a ganhar seu dinheiro. Continuava indo ao aeroporto sempre que era possível. A possibilidade de realizar seu sonho ficava cada dia mais perto. E num dia de muita saudade, Maria resolveu que era o momento de tirar seu passaporte.
mesmo que nunca pudesse viajar. Ela pensou, só o fato de ter o passaporte na mão já era meio caminho andado. Passaram-se 3 anos, Maria tinha muito trabalho, a vida seguindo sem muitas novidades. Até que um dia do mês de maio, o telefone tocou e a voz de uma antiga amiga veio se encher de alegria, pois fazia muito tempo que não se falavam, desde que a amiga de nome Alba tinha casado e ido morar na Europa. A conversa fluía alegremente quando a amiga Alba falou que precisava fazer uma cirurgia simples e que necessitava de uma pessoa para ficar com as crianças. Falou, Maria, lembrei que você falava sempre que queria conhecer a Europa. Maria estava paralisada escutando atentamente tudo o que a amiga falava. Ela continuou, infelizmente, não posso pagar sua passagem, mas se você puder pagar e puder vir me ajudar, toda a sua despesa aqui será por minha conta, porque você vai ficar na minha casa, é claro, e sorriu. Maria, ainda atônita e ao mesmo tempo feliz da vida, perguntou, para ter certeza do que tinha ouvido porque era bom demais para ser verdade. Você está me convidando para ir para sua casa? A amiga respondeu. Sim, claro. E continuou falando, ela disse uma coisa que Maria ficou sem fôlego. Continuou a amiga. Maria, você lembra que tem uma irmã casada com um grego? Maria respondeu sim, como ela está de então, continuou Alba. Caso você venha, nós iremos visitar essa minha irmã lá na Grécia. Maria estava paralisada, muda. As lágrimas escorreram pelo seu rosto. Ela pensava, é um sonho. Meu Deus! A amiga perguntou, você vai poder vir? Maria, sem acreditar no que estava acontecendo, respondeu de imediato, sim, eu vou com certeza. A amiga continuou falando, relativo aos papéis que precisava para a viagem. Conversaram por mais alguns minutos e desligaram o telefone. Maria ficou parada por alguns minutos para organizar seus pensamentos, sem acreditar no que acabará de ouvir. Depois, levantou-se, pôs-se a pular e a dançar. Era tudo o que Maria queria. Chegou sua irmã e perguntou, qual o motivo de tanta alegria? Maria, toda eufórica, contou a novidade para a irmã, que, conhecedora do sonho da Maria, falou, vá que eu ajudo a pagar a passagem. Maria gritou, meu Deus, está dando tudo certo. Imediatamente, após se acalmar, entrou em contato com a companhia aérea e reservou sua passagem em suaves e longas prestações. O importante era que o seu sonho estava prestes a se realizar. Agradeceu a Deus por toda a alegria e falou para sua irmã, viu como foi bom eu ter tirado o meu passaporte. Também lembrou de uma frase que leu em um livro e que passou a usá-la na sua vida. Você deve estar preparado para quando as oportunidades aparecerem. Porque sorte não existe. O que existe é estar preparado. E Maria estava preparada. Os dias seguintes foram os mais corridos para Maria. Ela teve que comprar mala, roupas e tudo necessário para uma viagem de 3 meses. Várias vezes, falou com a amiga Alba para acertarem os detalhes da viagem. Finalmente chegou o grande dia da viagem. Maria foi para o aeroporto feliz. Ela estava tão feliz que não teve tempo de sentir medo. Era a primeira vez que entraria em um avião. Fez o check-in e ao entrar no avião, sentiu uma enorme satisfação e falou para si mesma, eu consegui. Estou aqui realizando o meu sonho. A viagem foi perfeita, tirou muitas fotos das nuvens. Chegando na Europa, encontrou sua amiga Alba, e foram para a casa dela. Pelo caminho, Maria ia olhando a paisagem diferente, os prédios, a arquitetura do lugar, as alamedas repletas de plantas maravilhosas, cores nunca vistas antes de um amarelo estonteante. O período em que passou na casa da amiga foi perfeito. Os passeios, tudo era incrivelmente fantástico. Chegou o grande dia de viajarem à Grécia. Maria estava ansiosa. Pegaram a estrada e seguiram viagem, passando por outros países. Cidades lindíssimas. Chegaram na última cidade e pegaram o navio. Maria estava encantada,
nunca tinha visto um navio de perto, que dirá um navio de passageiro. O mar, ela só veio conhecer depois de adulta. A expectativa de conhecer de perto tudo o que havia lido, escutado sobre a Grécia era eletrizante. A viagem de navio foi perfeita. O mar tinha um azul muito lindo, difícil de descrever. Maria e Alba, enquanto o marido ficou com as crianças, foram conhecer o navio. À noite, foram para a boate do navio e, pela primeira vez, Maria ouvia música e via a dança grega. Ficou maravilhada com tanta perfeição. Finalmente, chegaram na Grécia. Era noite na ilha e não deu para ver muita coisa. Foram recebidos pela irmã da Alba. Foi tudo tranquilo. No dia seguinte, fizeram um passeio curto porque estavam todos cansados da viagem. À noite, o cunhado da irmã da Alba, junto com a mãe, foram fazer uma visita e dar as boas-vindas. Foram feitas as apresentações, mas como estava a noite a luz da varanda, era fraca. Maria não deu muita atenção, pois estava com um livro grego tentando aprender algumas palavras. No dia seguinte, foram conhecer uma festa de rua. Tradição na ilha. Lá tinha música ao vivo, vinho e comida de graça, o que surpreendeu muito Maria. Era tudo muito diferente. Ao chegarem na festa, foram até a parte da praia onde se encontravam os pais e o cunhado da irmã da Alba. Ele tinha não mais que uns 38 anos e chamava-se Ioannis. Estava sentado junto às crianças, olhou para Maria e sorriu. Naquele momento, Maria teve um déjà-vu, ficou parada por um momento se questionando, parece que eu já vivi esse momento, é tudo muito familiar. Nesse instante, sua amiga chamou para se aproximar da família e conhecer os sogros da irmã. Feitas as apresentações, os olhos de Maria disfarçadamente procuravam olhar para Ioannis ao escutar a música, correu com a amiga para olhar que tipo de dança eles estavam dançando. Ficou encantada e sem pensar, entrou direto na roda da dança e começou a dançar como se já conhecesse todos os passos. A dança lhe deu uma alegria imensa. Ela tinha vontade de chorar de alegria. O Ioannis ficou de longe observando Maria dançar e sorria para ela. Após algumas horas, as crianças já estavam cansadas, então todos resolveram ir para casa, mas ainda era cedo. Maria queria continuar ali. O Ioannis, tímido, perguntou se Maria gostaria de conhecer o centro da ilha e tomar um drink com ele. Maria ficou com receio de aceitar, porém, a irmã da Alba, percebendo que o Ioannis tinha se interessado por Maria e, vendo que Maria ficou olhando para a amiga sem saber o que responder, imediatamente, falou que ela poderia ir sem medo. Era tudo o que Maria queria ouvir, aceitou o convite e foi com Ioannis conhecer o centro onde ficava todas as cafeterias e boates. Era tudo diferente, tudo muito mágico. Maria nunca tinha conhecido nada parecido. Sentia um turbilhão de emoções que não sabia explicar. Andaram um pouco, depois foram para uma boate que ficava no alto da montanha, onde se via toda a parte central da ilha e todo o porto, onde chegavam os navios. Na boate ficaram a contemplar aquela vista maravilhosa, tomaram alguns drinks, conversaram um pouco, porque para a felicidade de Maria, o Ioannis falava um pouco português, porque ele já havia sido casado com uma brasileira. Porém, estava divorciado fazia alguns anos. Foi tudo muito lindo e perfeito. No dia seguinte, foram todos à praia e à noite, novamente saíram. Foram jantar, dessa vez com a amiga Alba e o marido. Depois, foram todos para a boate. Eles adoraram a vista panorâmica. Ficaram algumas horas, depois foram embora cedo por conta das crianças. Maria ficou com o Ioannis e ao tocar uma música lenta, ele a chamou para dançar. Ao se abraçarem, Maria sentiu uma sensação jamais sentida antes envolver todo o seu ser. Era uma sensação tão forte que ela não conseguia conter as lágrimas. Ficou com vergonha de estar passando por aquela situação tão incomum. Quando se afastou um pouco e olhou para o Ioannis, ele também estava emocionado e os dois se abraçaram mais forte e mais sensações invadiram sua alma. Ficaram assim abraçados por algum tempo e ao terminar a música, sentaram-se.
Nesse instante, ao olhar bem para o rosto do Ioannis, Maria sentiu uma paz invadir aquele momento. Sentiu segurança, tranquilidade e imediatamente lembrou da cigana e de suas palavras. E sem ter como explicar, sentiu no seu coração que havia encontrado o homem do seu destino, o seu Deus grego. Ele a abraçou fortemente. Durante o tempo em que Maria ficou na ilha, eles ficaram juntos fazendo passeios, conhecendo a ilha, a culinária maravilhosa, a arquitetura, as casas todas branquinhas, os passeios pelas ilhas vizinhas de Paros Mykonos com seus moinhos de vento, era tudo igual ao que o velho senhor da sua cidadezinha, lá do interior do Nordeste, falava nas histórias que contava quando Maria era criança. O cheiro do mar, um azul tão azul, a brisa nos seus cabelos eram sensações que não dava para descrever. Um dia, já perto de Maria, voltar para o Brasil. Ela e o Ioannis foram passear num local de onde se avistava um pequeno porto, onde se podia olhar os pequenos barcos à vela. Aquela visão lhe deu uma sensação extraordinária, a mesma sensação de quando se chega em casa, tira os sapatos e se jogar na cama. Assim sentiu Maria. Ela respirou profundamente sentindo aquele cheiro que lhe era familiar, conhecido. Internamente, falou para si mesma, voltei para casa. Ficou ali parada, contemplando aquela visão maravilhosa. Seu corpo tremia. De repente, lembrou que tinha que voltar para seu país. Uma tristeza imensa invadiu seu ser, uma dor no peito, uma angústia tomou conta da Maria. Ela tinha que voltar, era fato. Não tinha como mudar, pelo menos por enquanto. Chegou o dia de Maria voltar. Maria, apesar de toda a tranquilidade que sentiu com o Ioannis, teve dúvida, que é normal, já que eles se conheciam há pouco tempo, se iam continuar juntos, pois tinham um oceano separando os dois. Nesse momento, o Ioannis falou para Maria, quero que você volte, quero continuar com você, pode acreditar. Maria sentiu que as palavras do Ioannis eram verdadeiras e que deveria acreditar. Se despediram muito emocionados e Maria partiu. A viagem de volta foi muito triste. Ela sentia muita falta de tudo e principalmente do Ioannis. Ao chegar no Brasil, os primeiros dias foram muito difíceis. A saudade que ela sentia da Grécia e do seu amado era tão forte que ela chorava e nada lhe agradava. A irmã dela ficou muito preocupada em ver Maria tão triste, mas lhe deu todo o apoio. Como prometido, Ioannis telefonava para ela todos os dias. O namoro continuou, superando a distância que os separava e no ano seguinte, o Ioannis foi visitar Maria no Brasil, conhecer sua família e passear. Os dois voltaram à Grécia para as férias. Maria estava feliz e conheceu todos os lugares históricos. Em Atenas, visitou a Acrópolis, museus, tudo era a realização de um sonho. E assim Maria voltou várias vezes para a Grécia. Após alguns anos, o Ioannis, em uma das viagens de Maria à Grécia, a levou na igreja do Anjo Esperidona e a pediu em casamento, de frente ao altar, colocou a aliança no seu dedo. Foi simplesmente um momento de realização. Era tudo felicidade para Maria. Após alguns meses de preparação, casaram-se na igreja de Ágios Adonis, Santo Antônio, na ilha, onde se conheceram e, como não poderia deixar de ser, o casamento foi um verdadeiro casamento grego, com direito a vestido de noiva, preparação da noiva regada a champanhe, passeio de carro com a noiva pelo centro da ilha, com os carros buzinando. Que é uma tradição grega. Maria não acreditava que estava vivendo seu conto de fadas. O casamento foi perfeito. Hoje, após mais de 20 anos, Maria e Ioannis continuam juntos e felizes morando na ilha, onde se conheceram. O amor cresceu e floresceu com muita harmonia, cumplicidade e muito amor. Maria continua acreditando nos seus sonhos e com a certeza de que eles podem e vão se realizar. Basta acreditar que o universo vai trabalhar a seu favor. E, acima de tudo, deseja que todos estejam preparados para quando surgirem as oportunidades, vocês possam agarrar com toda a força necessária.
Agradeço por terem ouvido até o final a história da Maria. Se inscrevam no nosso canal, deixem seu gostei e seu comentário que é sempre muito bem-vindo. Até a próxima!